Um prazer estar novamente com vocês, uma alegria poder estar aqui de novo com cada um de vocês. Estivemos aí algumas semanas fora, algumas semanas estivemos envolvidos em alguns treinamentos, recebendo alguns treinamentos e participando de algumas coisas, mas também dando alguns treinamentos em outros lugares, outras igrejas. Fomos até no norte do Rio de Janeiro, tínhamos um curso para ministrar lá, então aproveitamos e fizemos isso como família. Foi bem interessante e diferente. Certamente foi algo de bastante proveito lá para aquela igreja também. Também tivemos férias por lá, aproveitamos então lá da região para tirar férias na região, e aí fomos descendo então de volta, né? Fazendo várias coisas, visitando várias igrejas, indo em vários lugares, vendo algumas coisas. Estamos animados aí em estar de volta. Daqui a poucas semanas nós vamos ter a nossa programação do ano que vem. O presbitério, a liderança vai se reunir para estabelecer parâmetros do que vamos fazer no próximo ano como igreja. Então estamos bastante animados para isso, pensando coisas novas, pensando em tudo que vimos aí durante o tempo que tivemos fora. Então vai ser muito legal estar repensando algumas coisas e pensando para frente algumas coisas como igreja. Como eu disse, passamos por diversos lugares, né? A gente aproveita inclusive quando está de férias para visitar e estar em outras igrejas. E visitamos aí quantas igrejas, talvez, que assistimos pregação, talvez, sei lá, várias igrejas. E algumas, né, gratas surpresas pelo caminho, outras às vezes nem tanto. Teve uma igreja que a gente passou, inclusive, e que anteriormente já era uma igreja até bastante boa. O pastor pediu para abrir as Bíblias lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu pensei, puxa, que sorte, porque é o texto que eu vou pregar na volta, né? Então já vou fazer minhas anotações. E infelizmente aquele pastor leu esse texto, fechou a Bíblia e começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver com o texto, né? E eu acabei não fazendo anotação nenhuma, minhas anotações ficaram em branco, né? Então, infelizmente temos aí igrejas, e lembrei, né, que tem várias igrejas que de fato, né, os pastores, infelizmente, alguns por mau treinamento inclusive, não têm feito isso, né? Não têm pregado das Escrituras para as suas igrejas, o que é algo bastante triste, né? A gente ter uma fonte de vida, uma fonte de conteúdo tão rica, tão diversa, com tanto conteúdo aprofundado inclusive, e as pessoas não fazem uso disso, né? Então eu quero orar inclusive por essas igrejas, né? Muitas pessoas hoje estão em cultos, estão em igrejas onde pastores estão falando coisas, mas infelizmente nem tudo isso vem da Bíblia, nem tudo é exposição bíblica, nem tudo provém das Escrituras, o que é, por um lado, bastante triste, né? Pessoas às vezes estão procurando conteúdo bíblico e muitas vezes não estão recebendo. Então vamos orar para que Deus fale para nós, inclusive, através do texto bíblico, através do que Ele colocou para nós nas Escrituras, e que nós possamos estar tendo nossas vidas transformadas aqui pelo texto bíblico. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos guia, nos orienta, nos faz andar pelo caminho correto. Que o Senhor esteja mostrando, Senhor, na Tua palavra, Senhor, a satisfação que a gente pode ter em Ti, o como vencer, Senhor, as provações que enfrentamos nessa vida, dificuldades que teremos pela frente e que temos muitas vezes, e o Senhor nos dá resposta para tudo isso. O Senhor deu o exemplo de tudo isso, e podemos olhar para a Tua palavra, Senhor, e entender, Senhor, e aprender de Ti. Que o Senhor possa estar reformando, Senhor, muitas igrejas onde isso não acontece, onde o conteúdo provido nos púlpitos não vem de fato das Escrituras, não vem da Tua palavra, Senhor. Que essa igreja aqui, Senhor, possa sempre ser uma referência nesse sentido, que cada pregador, cada pastor que passar por esse púlpito, o Senhor esteja sempre preocupado, Senhor, em comunicar aquilo que realmente as Escrituras falam, em explicar, Senhor, cada texto, cada detalhe dos textos bíblicos que são relevantes para a nossa vida. Dá, Senhor, sabedoria para os pastores e pregadores que aqui passam, Senhor, e te pedimos que o Senhor dê também sabedoria para muitos pastores, Senhor, que estão pela nossa região e por todo o país, Senhor, que o Senhor possa estar, de fato, reformando a Tua Santa Igreja, Senhor, e visitando, Senhor, essas igrejas, Senhor, que possamos, de fato, ver, Senhor, um movimento verdadeiro de retorno às Escrituras, Senhor, por todo o país e por todas as igrejas, Senhor, que conhecemos, por todas as igrejas, Senhor, que existem nesse país, Senhor. E quando esse povo, Senhor, todo conhecer a Ti, Senhor, e se entregar de fato a Ti, Senhor, nós possamos ter de fato um país que vive de uma forma diferente, Senhor, dando glória a Ti acima de todas as coisas. É por isso que nós oramos em Teu santo nome, amém.
Nós vamos ver um texto bastante conhecido, você deve no mínimo conhecer essa história, você deve ter ouvido falar, assim como várias histórias de Mateus, né? Quando a gente for passando o livro de Mateus, várias dessas histórias você vai lembrar daqui e dali, você deve ter ouvido já falar de praticamente todas essas histórias, e essa história aqui não é diferente. O momento, né, a tentação, nós chamamos de a tentação de Cristo, e são as provações. Como nós estamos falando da centralidade de Cristo como rei, e é isso que Mateus faz, Mateus expõe Jesus Cristo como rei, ele diz por que Jesus Cristo deve ser entendido e visto como rei. Então vamos falar sobre a aprovação do rei, o momento que esse rei, ele é provado, ele passa por esse momento, onde ele é provado para de fato demonstrar por que ele é rei. Então, um texto bastante conhecido, e isso traz alguns perigos, e um dos perigos é que a gente passe por cima do significado, que a gente perca aqui algum significado do que de fato está escrito, e por que essas coisas foram escritas. Tu pode ir passando para mim, e depois talvez retorne, vai indo conforme eu vou andando, está entrando por partes, mas vamos lá. Diz assim então, a seguir, né, depois então do que aconteceu no capítulo passado, que foi o próprio batismo de Jesus. Então, a seguir, em Marcos, no livro de Marcos, quando traz esse texto, né, a gente sabe que temos 4 relatos da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e esses 4 relatos estão narrando as mesmas histórias. Algumas contam uma história um pouco com mais detalhes, outros, né, mais detalhes aqui, mais ali, outro expande mais, mas basicamente são como fossem, eu brinco às vezes, como fossem 4 noticiários noticiando a mesma notícia, falando do mesmo assunto, e cada um vai ter uma visão, talvez uma ênfase um pouco diferente, mas sabemos que, ao contrário dos noticiários, os evangelhos falam a verdade, né? Então a gente tem aqui a verdade sobre o que aconteceu, e alguns dão mais detalhes. A ideia em Marcos dá até a ideia de sequência, você pode entender que uma coisa aconteceu logo após a outra, e aqui em Mateus também fica de certa forma isso aparente aqui, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 1 disse isso. Versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, versículo 3, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. 7, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Uma primeira lição, algo que está óbvio e latente nesse texto aqui, é que existe um mundo espiritual, né? Inclusive nesse momento aqui, Jesus ele está presente no mundo físico, vamos chamar, né, um mundo natural. Jesus está presente aqui, Jesus veio, né, de forma corpórea, veio para estar conosco, para cumprir ali a sua obra que era necessária, e nesse momento da história, Satanás intervém sobre esse mundo natural, ele aparece nesse mundo natural. Tanto é que os lugares aqui que são citados, né, não são lugares desse mundo, são lugares, né, que existem aqui na Terra. Ele está narrando, né, até geograficamente aqui, com alguma especificidade, né? Então nós devemos entender que isso aconteceu aqui, né, nesse âmbito do planeta. Nós não negamos então que exista um mundo espiritual, muito pelo contrário, nós aceitamos e cremos que além desse mundo natural, além desse mundo onde nós vivemos, existe um mundo sobrenatural, né? Um mundo onde nós não atuamos diretamente, onde nós não temos grande influência sobre esse mundo, porém é um mundo que existe, né? Um mundo onde está presente, né, Satanás, os seus anjos, né, os demônios, poderia chamar assim como também, né, o próprio Cristo está presente nesse mundo hoje, seus anjos, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Então esse mundo espiritual, ele se compõe de uma forma um pouco diferente do que o mundo natural.
Nós temos algumas informações sobre isso na Escritura, não temos muitas informações e nos pairam às vezes algumas dúvidas, inclusive, sobre esse assunto, da qual nós não temos as respostas, mas nós sabemos que nós temos as respostas suficientes, tudo que nós precisamos saber sobre esse assunto está nas Escrituras. Nós vamos se delongar nesse assunto hoje, né? Nossa ênfase não é nesses textos, mas é nesse texto especificamente, que cita, né, menciona questões de um mundo espiritual. Então, além desse mundo real, que existe, vamos dizer, um mundo natural, existe também um mundo real, que é ativo e tão verdadeiro quanto este mundo, né, na qual nós vivemos. Então nós evitamos um racionalismo de pensar que só existe esse âmbito do mundo natural, assim como nós também, né, evitamos um espiritualismo excessivo. Né? Existem alguns livros que são às vezes escritos nessa linha, existem algumas linhas teológicas que dão uma ênfase extra nessas questões, né? Nós obviamente não fazemos isso. Você pode voltar ao começo do texto lá, no começo. Então nós evitamos uma ênfase exagerada. Há alguns anos atrás, aí, principalmente anos 80 no Brasil, ficou muito famoso um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Não sei quantos de vocês já leram esse livro. Era um livro que se propunha não a explicar o mundo espiritual, mas era um livro, era uma narrativa, uma história que se passava, onde algumas coisas aconteciam aqui nesse mundo, e o livro, então, o autor, o Frank Peretti, ele ficava descrevendo o que acontecia no mundo espiritual, enquanto as coisas aconteciam nesse mundo natural. Só que ele exagerava, ele inflacionava o mundo espiritual, de tais formas que acabou se tornando um livro até não bíblico, um livro quase que antibíblico, onde ele, exagerando ali, ele trazia algumas citações e algumas ideias de quanto o ser humano, nós deveríamos estar atuando sobre esse mundo espiritual de forma errada e de forma contrária às Escrituras. Mas esse livro foi um frisson, esse livro vendeu milhares e milhares de cópias, tanto é que saiu a parte 2, depois saiu Este Mundo Tenebroso 2. Como todo filme, todo livro que faz sucesso, sai uma continuação depois, e diz que a continuação não é tão boa quanto o 1. Então, se você for ler, saiba disso, lá é uma história, uma narrativa, não real, é uma ficção, mas a descrição que se dá desse mundo espiritual nesse tipo de livro, ou neste livro especificamente, é uma descrição equivocada de acordo com a Escritura, se cria ali um espiritualismo excessivo. De fato, esse mundo existe, nós não negamos, e de alguma forma nós estamos envolvidos nele, porque existe uma batalha, que a Bíblia vai descrevendo desde o começo, entre os dois reinos, o reino da luz, o reino de Deus, e o reino das trevas, e essa batalha ela vai envolvendo o homem desde o princípio das Escrituras, quando nós temos já lá em Gênesis 3, Satanás também conversando com Adão e Eva, mais especificamente com Eva no começo, e você lembra da história, há pouco tempo atrás, inclusive nós pregamos o livro de Gênesis, e nós falamos sobre quando então Satanás vem e, na forma de serpente, conversa e tenta o homem ao pecado, levando-o inclusive à morte. A gente sabe que mais tarde na história, o ser humano vai começar a morrer, pessoas vão morrer por conta dessa entrada do pecado no mundo. Então o homem se permite, lá em Gênesis 3, que o pecado entre para dentro do mundo por conta dessa batalha, dessa guerra que existe no mundo espiritual, onde o homem permitiu então que Satanás tivesse essa vitória sobre a sua própria vida. E Satanás então tenta o homem no pecado, levando ele à morte. Então o príncipe desse mundo, Satanás, que a partir desse momento então entra para dentro do mundo e começa a influenciar coisas nesse mundo, aspectos desse mundo natural na qual nós vivemos, e de alguma forma então ele começa a governar o mundo e muitas coisas nesse mundo, inclusive pessoas nesse mundo, e a influência de Satanás vai abranger diversas filosofias, diversos sistemas de educação, sistemas de pensamento, e esses pensamentos, ideias, às vezes até especulações, falsas religiões que vão se criar nesse mundo, todas elas estão sob o controle de Satanás. E Satanás, então, atuando nesse mundo, nós sabemos que através de falsas doutrinas, lá em 1 Timóteo fala, que os falsos mestres, eles recebem doutrinas que são satânicas, ideias que provêm de Satanás, essas ideias começam a surgir no meio da população, e surgem até hoje, baseado em mentiras e enganos. Então, Satanás, o nosso inimigo, que conhece o ser humano, ele começa a prover, às vezes, ideias, sistemas,
E aqui fica bem claro em Mateus 4, assim como em Gênesis 3, que ele começa a prover tentações. Nós sabemos que isso vai acontecer e que isso vai se desenvolvendo ao longo da história bíblica, e nós, quando fazemos aí o nosso discipulado inicial, quando você entra na igreja, você faz um discipulado, e nós temos 2 lições que vão falar sobre os inimigos do cristão. São 3 os inimigos do cristão. Em 2 lições a gente divide esse estudo, e os inimigos do cristão, se você lembra, são, a carne, é um inimigo interno, o mundo, as coisas que estão nesse mundo, que são influenciadas pelo próprio Satanás. Então nós temos 2 inimigos externos, Satanás e o mundo, e nós temos um inimigo interno, que é a própria carne. Então a Bíblia não nos leva a discernir o que provém tanto de Satanás, o que provém do mundo, até porque eles agem em conluio um com o outro, eles trabalham em conjunto, mas o que nós devemos fazer é trabalhar a nossa própria carne, crescermos, nos edificarmos de diversas formas, para que a gente não venha a cair nas tentações providas pelas coisas que estão no mundo e pelas coisas providas por Satanás. Então nós não sabemos até que ponto, e como que funciona essa união entre o mundo e Satanás. Muitas vezes nós vemos atuação satânica, às vezes até direta, pessoas que recebem ideias de Satanás. Na história nós temos aí algumas pessoas que fazem livros, por exemplo, psicografados, que são citados, as próprias pessoas entram ali em algum transe espiritual e começam a receber informações, ou às vezes dizendo que ouvem pessoas, ou trazem informações de mundos paralelos, de outros planetas. Então a gente tem várias falsas religiões que vão trazer esse tipo de conteúdo. A gente tem alguns na história, inclusive, se a gente pega pessoas que vão ter aí revelações, vindas oriundas de lugares estranhos, Você pode pensar, em Chico Xavier, caras desse tipo. Você tem o próprio Jung na história da própria filosofia, que vai também trazer livros psicografados, ouve ideias, de espíritos e escreve. Inclusive eles dão até os nomes às vezes desses espíritos. A gente tem Joseph Smith recebendo escritos dos Mormons. A gente tem o próprio Maomé recebendo, para a religião islâmica, revelações e ideias, ele sobe até algum lugar, um outro planeta, alguma coisa assim, e recebe informações e traz novos escritos. Então tudo isso nós cremos e entendemos serem falsas religiões que trazem ideias dadas por Satanás, mas também ideias dadas pelo mundo. Então a gente vê uma coisa complementando a outra, e hoje nós vemos a atuação clara desse mundo espiritual sobre o mundo real. Nós vimos aí alguns dias atrás, uma invasão, por exemplo, do mundo islâmico para dentro do país de Israel. O que aconteceu lá foi um embate que não é necessariamente um embate espiritual, até porque foi um embate bastante físico, mas totalmente correlacionado com ideias espirituais, ideias dadas pelo inimigo de Deus, ideias dadas pelo próprio Satanás para aquelas pessoas. Então essas falsas religiões trazem ideias que destroem inclusive a própria humanidade. Então, algumas ideias e os próprios sequestros ali são promovidos, com essa ideia, com esse conceito. Por exemplo, o conceito de que uma mulher lá, judia, deve ser sequestrada, inclusive, para dar filhos para os muçulmanos, e dessa forma, então, dando os filhos para os muçulmanos, através inclusive do estupro, ela vai ser purificada agora pelo mundo islâmico para dar filhos, e dessa forma então ser transformada, e agora ela se torna, os seus filhos se tornam puramente muçulmanos. E o único bem que pode sair de uma mulher judia na cabeça do muçulmano é que ela dê filhos muçulmanos, ou seja, através do estupro ela venha a dar filhos nesse mundo. Então é algo, você pode pensar quão satânico é isso. Quão satânico é esse tipo de religião, onde você, decapitando pessoas e fazendo tudo que eles fizeram. Então, as falsas religiões, elas são visíveis quão grotescas são essas coisas. O próprio ser humano normal, ele fica abismado em quão profundamente algumas falsas religiões, falsos sistemas, falsas filosofias podem chegar. Hoje, talvez no nosso contexto aqui, a gente não tem coisas tão gritantes, mas a gente sabe que no mundo essas coisas existem. Se você assistiu, se você acompanhou algumas das notícias de lá, realmente são coisas extremamente gritantes.
Então, os inimigos do cristão, os inimigos do próprio Deus, eles funcionam assim, né? Eles geram ideias, geram conceitos, e através desse conluio, nós somos atacados, às vezes até fisicamente, mas muitas vezes também no campo das ideias e no campo das provações. E é isso que Jesus Cristo vai passar aqui, quando ele vai passar as suas provações. De fato, nós somos tentados na nossa vida, e isso provém de alguém, de algo e de alguém, né? Então a gente sabe que isso provém do mundo e que isso não provém de Deus. Apesar de que Deus permite que certas coisas de fato aconteçam, e nós sabemos que essas coisas de fato acontecem, Tiago 1,13 diz que Deus a ninguém tenta, porque ele próprio não pode ser provado pelo mal. Então as tentações, isso é uma afirmação teológica de Tiago, que o próprio Deus não tenta ninguém. Então quando nós vemos as tentações acontecendo, e quando as tentações vêm até a nossa vida, elas acontecem sim por permissão de Deus, mas elas não acontecem através de Deus. Então Deus, isso é uma afirmação importante, Deus usa Satanás para os seus próprios propósitos superiores. Então Deus permite que certas coisas aconteçam, Deus permite que Satanás tenha ali a sua atuação sobre esse mundo, como nós podemos ver nessa história aqui, que está sendo narrada. A vontade de Deus era de fato que Jesus Cristo fosse tentado, essa era a vontade de Deus, mas o próprio Deus não foi lá e fez isso, mas ele permitiu que Satanás fizesse. Coisas semelhantes na Bíblia a gente vê, por exemplo, na história de Jó, na própria história lá em Gênesis 3, em vários momentos na Bíblia a gente vê isso acontecendo. Então a boa teologia ela precisa ser reafirmada. O próprio Deus não tenta a ninguém, e o próprio Satanás ele não teria força para fazer isso sozinho se não fosse através da permissão de Deus. Então existe aqui um equilíbrio que a gente muitas vezes não acontece, que a gente pensa, eu no lugar de Deus faria diferente, e às vezes a gente se pressupõe que a gente poderia até pensar dessa forma, mas o próprio Deus tem os seus próprios propósitos superiores, a qual muitas vezes nós não entendemos. E tem muitas coisas que de fato nós não entendemos. Existem aspectos que estão revelados aqui nesse texto, e esse é um dos textos mais difíceis, porque traz esse equilíbrio entre o bem e o mal, da qual nós não temos total compreensão e entendimento. Qualquer pastor que vier dizer que entendeu, né, completamente a questão do mal e por que existe o mal, como que Deus permite o mal, qualquer pastor que supõe que entendeu tudo, qualquer teólogo que diga que entendeu completamente, ele vai estar eventualmente equivocado, porque nós não temos uma explicação nas Escrituras completa acerca disso, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Mas algumas coisas nós sabemos que elas servem para os propósitos superiores de Deus, e nós sabemos que a atuação de Satanás ela é limitada inclusive a esses propósitos de Deus, ou seja, Deus permite certas coisas e a atuação para a tentação ela parte de Satanás. Então isso é algo que está visível tanto em Gênesis 3, como eu falei lá com Adão e Eva, assim como na tentação aqui em Mateus 4. E existem algumas similaridades entre esses textos, e eventualmente aqui durante a nossa pregação a gente vai mencionar sobre essas questões, lá em Gênesis 3, lá na primeira tentação do ser humano, aqui com essa tentação de Jesus Cristo. E não é coincidência essas similaridades, né? Existe uma questão muito importante para a gente perceber o quanto Adão e Eva erraram lá no começo, né? E a Bíblia vai falar no primeiro Adão, e a Bíblia vai falar num segundo Adão, né? Um novo Adão que vai consertar, que vai acertar enquanto o outro errou. Então a primeira tentação que nós temos aqui, né, dado pelo Senhor, dado ao Senhor Jesus por Satanás, quando Satanás vem e fala no versículo 3 o seguinte: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Então o primeiro questionamento de Satanás está aí relacionado à questão da comida, está relacionado a comer algo, né? E por que isso é pecaminoso, né? Será que comer pão é pecado? Talvez em excesso, né? Fazer pão é pecado, porque está dizendo também para ele fazer o pão, né? Então, obviamente, essas coisas não são necessariamente pecados, mas comer algo fora da vontade de Deus, de fato, é pecado. E o questionamento que Satanás traz, né, e especificamente ele diz, se você é filho de Deus, né? Então o questionamento de Satanás não é somente frente à fome, que Jesus certamente estava passando, depois de 40 dias e 40 noites sem comer. Então
Então ele está de fato passando fome, mas o questionamento principal de Satanás para cima de Jesus Cristo é a ideia da sua própria divindade, onde ele questiona, né, se você é filho de Deus, se você está sendo de fato orientado por esse Deus. E nós vemos em Gênesis 3, lá em Adão e Eva, algo muito similar, onde onde Satanás vai questionar essa questão para Adão e Eva, inclusive, né? Será que Deus realmente disse que vocês não podem comer do fruto proibido, né? Será que Deus disse isso de fato? E aqui em João 4 ele diz, se Deus realmente é o seu pai, por que você está passando fome? Ou seja, se Deus é o seu pai, por que ele te permite passar fome? Por que ele o fez passar fome? Que Deus é esse que permite essas coisas? E esse é um tipo de questionamento que muitas vezes vem à nossa mente, né? Se eu sou filho de Deus, se Deus está comigo, por que eu passo por certas coisas? Por que certas dificuldades fazem parte do meu dia a dia? Que Deus é esse que permite que certas coisas aconteçam sobre a minha vida, sobre esse mundo? E aí nós caímos naquela tentação, naquela dificuldade que a gente pensou antes, né? Se existe um Deus, por que tantas coisas ruins acontecem nesse mundo? E para isso, existem algumas tentativas de resposta, mas nenhuma resposta é completamente plena e completa e responde completamente a nossa ideia. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por que Deus permite especificamente que certas coisas aconteçam na minha e na sua vida? Mas o que nós sabemos, e está bem claro aqui nesse texto, é que Jesus Cristo não cai nisso, ele não cai nessa ideia, nesses pensamentos de questionar a divindade de Deus, de questionar a sua filiação a Deus, a sua posição em relação a Deus. E frente então à tentação, ele responde, versículo 4, né? Jesus, porém, respondeu, está escrito. Então ele recorre a algo quando ele menciona aquilo que está escrito. E ele diz assim, está escrito, o ser humano, ou, né, algumas outras versões vão falar, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe de onde vem essa ideia, de onde vem esse termo, de onde vem essa citação? Porque Jesus está citando algo. Ele diz, né, está escrito. Jesus não fala uma ideia dele próprio, mas ele traz uma ideia das Escrituras. Se você tiver com a sua Bíblia, e sua Bíblia tem talvez um asteriscozinho, dá uma procuradinha se você vê uma letrinha junto, ali dessa parte, né? Está escrito, e aí tem uma letrinha ali junto, na minha, especificamente aqui, tem uma letrinha que é C, e aí se você olha lá embaixo, talvez na sua Bíblia você tenha uma referenciazinha ali, né? Está dizendo de onde que vem esse versículo especificamente, o que Jesus está citando, e se você tem ali uma anotação na sua Bíblia, diz lá, de onde vem essa citação, você viu lá? Deuteronômio, o quê? 8:2 ou 8:3, dependendo, né, da composição lá do versículo, mas a maioria vai dizer Deuteronômio 8:3. Então uma citação, Jesus está trazendo uma citação de um momento na história, um momento no passado, onde o povo estava lá no deserto, passando fome, passando sede, e algo é dito para esse povo, algo é mencionado para esse povo, e o que é mencionado? Exatamente a ideia como Jesus cita aqui, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia traz um outro paralelo aqui, o próprio Jesus ele menciona que não existe só um paralelo com Gênesis 3, mas está dizendo também que existe um paralelo acerca do tempo que o povo passou no deserto, e o tempo que o povo passa no deserto, né, não é coincidência, mas são também 40 anos que o povo passa no deserto. Então existe mais esse paralelo para a gente lidar aqui, né? Então também existe, e a parte, né, quando fala em 40, várias vezes vai acontecer alguns tipos de paralelos que vão estar aqui relacionados, né, em relação a isso, né? Isso aqui, como eu disse, está acontecendo logo depois do batismo, onde o próprio Deus, vocês viram semana passada, o próprio Deus diz para Jesus Cristo, tu és o meu filho amado. Se você voltar no capítulo 3, você vai ver que isso foi mencionado. O último versículo do capítulo 3 diz, este é o meu filho amado,
em quem me agrado ou em quem me comprazo. Então o próprio Deus havia recentemente declarado isso. Este é o meu filho. E Satanás então vem e pergunta: será que Deus de fato é o seu pai? E para responder isso, Jesus Cristo não recorre ao que ele acabou de vivenciar, aquele momento que ele acabou de viver, mas ele recorre à própria Escritura. À própria Escritura. Então, algo que acontece, quando nós passamos pela tentação, nós somos desafiados a ver Deus como um rival. E aqui o que Satanás está fazendo é exatamente isso, ele aposta nessa tentativa de fazer Jesus Cristo ver Deus não como seu pai, mas como seu rival, aquele que está fazendo você passar fome, aquele que está permitindo que você passe por esse momento de dificuldade. E toda tentação, no fim das contas, é isso. Qualquer tentação que nós passamos, qualquer dificuldade, qualquer desejo que nós temos para qualquer coisa, nos desafia a pensar que Deus não está cuidando de nós, que Deus não está cuidando de nós como Pai. Quando nós passamos dificuldades na nossa vida, muitas vezes nós vamos pensar nisso. Nós vamos pensar em olhar para Deus como rival. E da mesma forma isso acontece lá em Gênesis 3, quando Deus retém de Adão e Eva o uso daquele fruto, e diz: olha, você pode comer de todos os frutos desse jardim, mas aquele fruto é proibido. Então Deus retém isso, e parece então para eles que Deus é mau, porque o fruto parece bom, eles olham para o fruto e dizem: isso parece bom, Deus retém para nós. Mas nem só de pão, nem só daquela comida, nem só daquele fruto o homem viverá, mas ele vive do quê? Da palavra de Deus. De certa forma, o que Adão e Eva tinham que fazer lá é um certo jejum acerca daquele fruto proibido. Eles não poderiam ter acesso àquele, eles não poderiam comer daquele fruto proibido. E da única coisa então que lhes era proibido, eles então resolveram se alimentar. E de novo, não é pecado comer fruta, assim como não é pecado comer pão, mas é pecado sim desobedecer à palavra de Deus. E o próprio versículo que Jesus Cristo cita diz que nós vivemos não só do pão, mas da própria palavra de Deus. E a própria palavra de Deus havia proibido isso, havia dito que isso não poderia ser feito. Então, quando nós temos, quando nós olhamos para essas coisas, a gente olha e enxerga que esses elementos que estão presentes na palavra são exemplos para nós hoje. Então, Gênesis 3, nós temos lá um exemplo de algo que aconteceu. Aqui em Mateus 4, nós temos um exemplo com paralelos semelhantes. Nós temos em Números 11, a descrição do que aconteceu com o povo no deserto, quando eles passaram essa dificuldade toda no deserto, que inclusive Deus vai responder para eles nesse texto de Deuteronômio que Jesus está citando. Então a gente pega aqui em vários lugares da Escritura similaridades, e aí mais adiante, depois inclusive de Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios 10, Paulo vai falar para os coríntios que essas coisas lá do passado, aconteceram como exemplo para nós. Para nós quem? Nós, as pessoas da igreja. Ele está citando os textos do Antigo Testamento. Paulo está explicando, sabe por que aquele povo teve que passar necessidade, dificuldade? Sabe por que essas coisas aconteceram? Essas coisas todas aconteceram como exemplos para nós. Então esses textos que nós temos aqui, que trazem as ideias e os conceitos sobre pecado e tentação, elas servem como exemplo para nós, para que a gente vença as tentações. E qual o melhor exemplo, senão alguém que de fato venceu as tentações? Porque Adão e Eva não venceram essa tentação. Depois veio outros momentos ali, o próprio povo no deserto também não venceu a tentação. Frente às tentações, às dificuldades do deserto, eles também erraram. E Paulo chega à conclusão, e ele diz: eles cobiçaram coisas más, eles desejaram aquilo que era mal, porque era algo longe do que Deus havia dito para eles que deveria ser feito. E aqui Jesus Cristo, ele olha para aquilo que Deus fala. Jesus Cristo olha para a palavra de Deus para poder responder à tentação. Então, mais do que olhar para os seus próprios desejos, para aquilo que ele próprio quer, ele olha para a palavra de Deus. E ele pensa: não, nem só de pão, nem só do meu desejo eu vivo, mas eu vivo também da palavra de Deus. E mais importante do que viver para os meus desejos, é viver para a palavra de Deus, para toda a palavra que procede
da boca de Deus. Se nós pensarmos, né, sobre as tentações de Jesus Cristo, e aqui leva a um debate de ideias, né? Será que Jesus Cristo poderia ter pecado? Sim ou não? O que você acha? Qual o seu palpite sobre isso? Jesus está sendo provado, Jesus está sendo tentado, ele está passando por esse momento, e a pergunta é: será que Jesus poderia ter pecado? Ou será que Satanás já entra no jogo sabendo que ele ia perder de qualquer jeito? Você já se sentiu dessa forma? Você já entrou num jogo sabendo que você ia perder? Os homens, quando jogam nas terças à noite lá, né? A gente distribui lá os times no começo, tem os coletes cinza e os coletes pretos, né? Então a gente distribui, e às vezes você recebe seu colete, aí você olha para os seus parceiros de time assim, você já sabe que você vai perdendo. Mas você não deixa de jogar, você vai jogar assim mesmo. E parece que isso é mais ou menos aqui o que Satanás faz, né? Ele sabe que ele vai perder, mas é a função dele, ele tem que fazer isso, meio que não tem outra opção para ele, ele vai entrar no jogo aqui. Mas a pergunta permanece: será que Jesus poderia ter pecado? O que você acha? Sim ou não? Eu poderia fazer uma votação aqui, né? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então nós temos algumas informações, e o que nós sabemos é que sim e não. Por que a gente pode pensar que sim e não? Em primeiro lugar, uma das coisas que nós sabemos sobre Jesus Cristo, e teologicamente nós sabemos dessa informação, que Jesus Cristo era alguém completamente humano. Então, se nós olharmos somente para essa informação, nós vamos entender que sim, Jesus Cristo poderia pecar, porque ele era completamente humano. Hebreus 4, inclusive, fala que ele foi alguém que foi tentado como nós, assim como qualquer ser humano, né? E o próprio texto de 1 Coríntios 10 também fala isso, né? Que não existe tentação que não seja humana, que não seja comum aos homens, e essas tentações que Jesus Cristo passou, foram tentações assim como nós passamos. Porém, Jesus Cristo, ele não é somente completamente humano, mas ele é também completamente divino, ele é um ser divino. Então, o que compõe a Cristo, algumas pessoas até pensam erroneamente, né, que ele é metade Deus, metade homem. Isso seria algo até explicável, faria até mais sentido para nós. Ele é metade homem, metade Deus, então você tem 50%. Mas não é o que nós cremos segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, nós temos as informações que Jesus Cristo ele é 100% completamente homem, assim como ele é completamente Deus, e uma coisa, um aspecto não anula o outro. Essa é uma questão importante, um aspecto não anula o outro. Então, de alguma forma que nós não entendemos como, e aqui vem outra coisa que nós não sabemos como isso funciona, não sabemos exatamente como é essa composição de Jesus Cristo, mas as informações da Escritura levam a essa composição. Nós chamamos isso de trindade, né? O aspecto de que possibilita que Jesus Cristo, né, o próprio Jesus Cristo possa ser completamente Deus e completamente homem. Então Jesus Cristo, ele é um ser completamente humano, assim como ele é um ser completamente divino. Então, se o ser humano, a parte humana de Cristo, pode ser tentada, nós temos também a informação que o próprio Deus não pode ser tentado pelo mal. Nós falamos isso lá em Tiago 1,13, o próprio Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, Jesus, que é Deus encarnado, ou seja, Deus como ser humano, essa ideia nos traz desafios, na sua humanidade sendo tentado, na sua divindade não. Então, como que a gente pode tentar entender essa questão? E a gente não tem aqui uma resposta plena e completa, mas seria mais ou menos assim: se você pense em alguém que você realmente ama, talvez a pessoa que você mais ama nessa vida. Pense nessa pessoa, e a pergunta é se você poderia assassinar essa pessoa. É algo grotesco assim mesmo. E aí, né, você pensa assim, moralmente, não, você não conseguiria assassinar essa pessoa, mas fisicamente, você teria uma habilidade física talvez, de assassinar essa pessoa. Então é um embate e um equilíbrio que nós temos até dificuldade de entender, como que por um lado você poderia sim fazer, mas por outro lado você nunca o faria. Então algo semelhante acontece na composição divina. O ser, o lado moral de Deus, não permitiria que isso acontecesse, mas o lado humano, o lado que é completamente físico de Jesus Cristo,
poderia sim permitir que ele caísse, né, numa tentação como essa. Então existe esse equilíbrio da qual nós não temos completo domínio para entender de forma plenamente completa, né? Então nessa primeira tentação que nós tivemos e passamos até aqui, nós vemos uma tentação sobre a autogratificação, né? Sobre fazer as coisas à sua própria maneira e não da maneira de Deus. Você vê isso bem claramente no texto, né? Então existia a maneira de Deus de fazer aquilo que era correto, a maneira como Deus havia talvez, né, passado inclusive essa orientação para Jesus, e Jesus então tem, né, essa certeza de que ele não deveria viver para si mesmo, mas viver para a vontade de Deus, né? Então aquela pergunta, né, é pecado comer pão, é pecado fazer pão, né? Aí você sabe que não. Mas se eu perguntasse, né, e é pecado obedecer a Satanás? Porque é isso que é proposto aqui, né? Então sim, é pecado obedecer a Satanás, e aqui então entra, né, esse equilíbrio de tentação, e toda nossa tentação, quando nós somos tentados ao pecado, nós estamos sendo tentados a obedecer a Satanás, a fazer aquilo que Satanás quer de nós, assim como foi lá em Gênesis 3, né, é pecado comer fruta, né? É pecado comer fruta, né? Não, mas aquela fruta sim, porque Deus havia dito que não era para comer daquela fruta. Então o pecado está em desobedecer a Deus. Então nós naturalmente desejamos coisas, assim como Adão e Eva desejavam aquele fruto, assim como Jesus Cristo deseja pão aqui nesse momento, Satanás nos tenta nessas coisas. Então nós nascemos com desejos e inclinações naturais, como por exemplo, né, nós desejamos comer nessa vida, com frequência você deseja comer, né? Então Satanás nos tenta a quê? A caminhos pecaminosos dentro do nosso desejo com o qual nós nascemos. Quais seriam linhas pecaminosas? Então é você exagerar na comida demais, né? Fazer um mau serviço para si mesmo e contra Deus, em se alimentar de forma errada, de forma pecaminosa. Nós, por exemplo, desejamos dormir, você deseja dormir, tanto em tanto tempo você deseja descansar. Então qual que é uma inclinação pecaminosa, né? Talvez descansar demais, talvez, né, se entregar à própria preguiça, se entregar, né, às suas próprias vontades e viver somente para as suas vontades. Talvez, né, nós temos um desejo por ordem, por ter as coisas, né, no lugar, e aí quando você faz isso de forma excessiva, né, você quer ser excessivamente ordeiro, você quer ser controlador, você briga com pessoas para que as coisas sejam do seu jeito. Então o que acontece? Nós temos desejos naturais, que são até coisas boas, coisas dadas por Deus, mas nessas tentações nós permitimos muitas vezes que Satanás nos influencie, seja através da sua influência direta, seja através da influência das coisas desse mundo. Lembra? Satanás e o mundo andam em conjunto. Então nós passamos às vezes desses desejos que são intrínsecos a nós, aquelas coisas que nós queremos, para desejos que agora nos controlam, e nós nos permitimos que isso muitas vezes aconteça. Coisas que nós desejamos, que são naturalmente até boas, mas nós permitimos que essas coisas agora nos controlem. E é por isso, né, o perigo de algumas tipos de substâncias, que você sabe que são as substâncias, por exemplo, que a gente chama de substâncias viciantes, né? Então nós, como cristãos, nós evitamos certas substâncias, para quê? Para que essas substâncias, essas coisas não nos controlem. Então a Bíblia traz outras informações também acerca dessas questões, né? E aí o que acontece, né, é que nós passamos a realizar os nossos desejos, então, a partir de Deus, né, para longe de Deus. E é assim que vive o ser humano normal. Todos nós temos uma tendência a isso, a realizar os nossos próprios desejos, as coisas que nós queremos para longe de Deus. Porém, quando nós temos a orientação de Deus, nós temos que acordar para essas coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele nos dá orientações de como viver a vida de forma correta. E Jesus Cristo tinha essa orientação da parte do Pai. Segunda tentação que vem agora, versículo 5, diz assim: então o diabo, segunda tentação, então o diabo levou Jesus à cidade santa. Qual que é essa cidade santa? Nós vemos que é a própria Jerusalém. Nessa época, Jerusalém existia, ela estava edificada, ela vai passar por momentos depois na história, onde ela vai ser destruída. Hoje existe de novo Jerusalém. Então o diabo levou Jesus a essa cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, que seria a parte mais alta do templo, uma torre, né, do templo, e disse:
Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Existe uma informação na história até interessante, que o próprio apóstolo, desculpa, não é o apóstolo, mas o escritor, né, Tiago, do livro de Tiago, seguidor de Jesus, essa informação não está nas escrituras, é uma informação histórica, que esse Tiago foi empurrado desse lugar, né? A morte de Tiago foi relacionada a isso, né? Então, na história lá diz que ele foi levado a esse lugar, foi enganado lá e tal, e empurraram ele lá de cima, e ele quase morreu, mas não morreu quando caiu. Então, possivelmente, né, o que se entende é que aquele lugar era um lugar bastante alto, alguns falam aí de 80 a 100 metros de altura. Então ele fala que Jesus Cristo foi levado a esse lugar e foi desafiado pelo próprio Satanás a se jogar de lá, né? Amparado na ideia de que ele seria sustentado pelos seus anjos, né? Então, se Deus tinha uma obra para a vida de Jesus Cristo, e a gente sabe que mais adiante essa obra vai se cumprir em tudo que Cristo vai fazer, então ele não poderia permitir que Cristo morresse. Então, se ele pulasse de lá, era necessário que Deus o amparasse. E a tentação que Satanás dá a Jesus Cristo vai nessa linha. A gente não sabe o que especificamente Satanás estava tentando de Jesus Cristo, no sentido talvez de ter agora pessoas vendo, né, é um lugar povoado ali, talvez, né, ter ali pessoas que iam admirar essa obra, né, visivelmente algo que pareceria bom, né? E Satanás inclusive ele pega amparo nas escrituras. Você lembra que Gilberto leu aqui na frente o Salmo 91, né? Essa citação que Satanás faz aqui, né? Aos anjos ele dará ordem a seu respeito. Essa citação aqui é retirada do Salmo 91, e Satanás então tenta usar agora da escritura, ele tenta usar a própria palavra de Deus para despertar então esse sentimento, essa promessa, essa suposta promessa para Jesus Cristo. Então é interessante que Satanás, conhecedor inclusive das escrituras, usa das escrituras, mas usa de forma errada. O que era, segundo o versículo lá, quando nós lemos em Salmo 91, nós entendemos que é para ser a confiança em Deus, para a gente depositar a nossa confiança em Deus, diz ali, né, que não permitirá que tropece em alguma pedra, que era para ser confiança em Deus, passa a ser colocar Deus à prova. E o próprio Jesus percebe isso. Então, novamente, algo que era para ser bom, como, por exemplo, essa confiança em Deus que nós devemos ter, é distorcido por Satanás. E ele, então, convida Jesus Cristo a uma demonstração do poder de Deus, mas fora da aprovação de Deus. Deus não queria que fosse dessa forma, mas Satanás queria. Satanás queria que fosse dessa forma. Ele estava pressupondo que Deus então iria resolver algo sem ele de fato ter prometido. Satanás diz a Jesus Cristo: olha, se você pular lá, Deus vai resolver a situação para você, vai ser talvez até um espetáculo, as pessoas vão gostar de você. A gente chama isso de presunção, né? Pressupor que Deus vai agir fora inclusive da sua aprovação. Pressupor que Deus vai resolver algo sem ele ter prometido. Então muitas pessoas levam isso adiante, né, nas suas tentações, e pensam então em coisas, né, e começam a pressupor coisas que Deus dará para nós, sem ele ter dito que nos daria. Não sei se você já viu pregadores, nós chamamos hoje de pregadores da prosperidade, né, onde os pregadores lá ficam dizendo que as pessoas vão receber e ganhar coisas e tal, coisas que Deus não prometeu. Então isso é o pecado da presunção, essa pressuposição que Deus, né, vai nos dar coisas que ele de fato não prometeu, que ele vai dar uma demonstração do seu poder. Nós vamos colocar Deus à prova. É isso que é dito muitas vezes por esses pregadores. Ou que nós vamos pressupor que Deus vai nos dar todas as coisas, ou todas as respostas que nós queremos. Você já viu isso? Pessoas que pressupõem que da escritura você pode retirar todas as respostas que você quer, inclusive para a sua vida. Eu e o Gilberto tivemos numa igreja há um tempo atrás, onde as pessoas faziam isso. Então, lembra, Gilberto? Cadê o Gilberto? Lembra que tinha aquele grupo que eles faziam assim, a pessoa fazia uma pergunta,
e eles abriam a Bíblia assim, em algum lugar, e apontavam o dedo. Assim. Conforme eles abriam, já colocava o dedo. Então, um fazia a pergunta e o outro abria e colocava o dedo. E ele lia o versículo. E aí, esse versículo, supostamente, seria a resposta para aquela pergunta. E aí, se o versículo não tinha uma resposta, o que com frequência acontecia, então tinha uma terceira pessoa que dava uma interpretação. O que a Bíblia quis dizer é o seguinte, e aí inventava algo aleatório, ligado a esse versículo e a pergunta que a pessoa fez. Então eles colocavam Deus à prova, eles pressupunham que Deus daria resposta através do texto bíblico. Não é assim que a gente usa a Escritura, tá? Não é assim que a gente usa a Bíblia não é uma fonte aqui de esoterismo, né, de sorteio. A gente não sorteia versículos para tentar chegar a uma resposta para o que a gente quer, né? Não faça isso, você que é moça e é solteira, pensando, né, agora eu vou achar aqui um marido, né? E aí você abre aqui, e aí o primeiro, deixa eu ver aqui, o primeiro nome que eu vou achar aqui vai ser, abri aqui nas anotações, não tem, mas vamos ver aqui um nome, não tem nenhum nome, minha ilustração não está funcionando agora, deixa eu tentar abrir em outro aqui, tem que botar o dedo ainda, circuncisão apareceu, não é mentira, tá? E transgressor da lei, pronto, está aí quem vai ser o seu marido, né? Então não é assim que a gente usa a Escritura é feita para ser entendida. Deus nos deu sabedoria, conhecimento e capacidade para ler as Escrituras e entender, ser um interpretador da própria revelação de Deus. Então é isso, é assim que Deus age e é assim que Deus quis que a informação chegasse até nós. Então nós não devemos pressupor que Deus vai nos dar respostas, alguns chamam isso até de palavra de sabedoria, ou algumas pessoas dizem, Deus me deu uma palavra e abre aleatoriamente, ou caixinha de versículos, né? Sorteia um versículo para ter alguma resposta das Escrituras. Não é assim que a Bíblia funciona, não faça essa bibliomancia, como essas pessoas mencionaram, ou use a Bíblia de forma mística, não é assim que a Bíblia funciona, deve ser entendida ou interpretada. Também não pressuponha que Deus vai revelar para você coisas extras. Deus não promete nada disso nas Escrituras. Ele não promete que Ele vai te dar uma revelação especial acerca de algo. Ele já revelou a sua vontade, a sua vontade toda, a sua vontade completa já está revelada nas Escrituras, e nós devemos então, segundo a orientação da palavra, estudar com sabedoria e diligência. E a própria resposta de Cristo, a resposta que Jesus Cristo dá aqui, ele diz basicamente, não é assim que funciona, né? Não entenda, você não sai citando versículos aleatoriamente, do jeito que você gostaria que funcionasse, mas você entende o versículo para poder usar do versículo. E Jesus Cristo então usa um outro versículo para responder. Ele diz assim no versículo 7, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. É muito interessante que o que Jesus Cristo está fazendo é teologia, boa teologia. Como que a gente faz boa teologia? Nós pegamos dois textos que, por exemplo, aqui parecem ser contraditórios. Se você citar um e citar o outro, da forma como eles estão fazendo, parece que um texto contradiz o outro. Agora, que é necessário estudar cada um desses textos individualmente e ver o que eles estão falando, para aí sim buscar um equilíbrio. Isso é fazer teologia, quando você estuda os textos que falam sobre um assunto, para que eles entrem todos em equilíbrio. Então, muitas vezes, alguns textos podem até parecer contraditórios, mas o que nós precisamos buscar é um equilíbrio em toda a Escritura. Todos os textos estão igualmente corretos, todos eles são igualmente relevantes. Então, quando nós estudamos teologia, quando nós fazemos teologia, nós estamos estudando os textos bíblicos. E aqui Jesus Cristo está fazendo isso. Ele traz uma resposta baseada num texto bíblico que de fato fala sobre esse assunto, sobre colocar Deus à prova. E de novo, aonde está esse versículo, segundo as suas anotações, ali o seu asteriscozinho na sua escritura, da onde Jesus Cristo está citando isso, vamos lá, Deuteronômio 6 agora, né? Então, de outro capítulo, outro momento, algo semelhante, agora no versículo 7, então, você procura ali o asteriscozinho, né? Na minha aqui tem um asterisco com um H, e esse H, então, traz ali qual que é a referência para isso, né? Lá em Deuteronômio 6, então Jesus está citando um texto de Deuteronômio 6 para responder a Satanás.
Mas, né, o texto não se encerra aqui, né? Deus, a gente sabe que, e a crença de Jesus Cristo é essa, que Deus no tempo certo vai prover aquilo que é necessário, que Ele não deveria colocar Deus à prova. Então Deus no tempo certo vai dar a provisão correta, tanto na questão da alimentação, que já foi algo que Jesus Cristo já lidou, e agora vai lidar com essa questão de perigo, essa questão de se colocar a perigo e colocar Deus à prova. Então, né, colocar Deus à prova é supor que Deus vai dar e que Deus vai fazer tudo o que eu quiser, que é basicamente a teologia do povo comum, né? As pessoas comuns creem nisso, né? Deus vai me dar tudo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Já viu a teologia da Xuxa? Não? Você que foi criança nos anos 80, tinha uma música da Xuxa que dizia assim, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, é a teologia da Xuxa essa, né? Então nós não cremos nisso, não é a teologia que provém das Escrituras, mas é a teologia que provém da Globo dos anos 80. Né? Por fim, terceira e última tentação que nós vemos aqui, versículo 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, mostrou todas as coisas, todos os reinos, tudo que existia, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. De fato, aquilo que Jesus ele não rebate essa afirmação, aparentemente Jesus Cristo concorda com essa afirmação, que os reinos pertencem a Satanás, que o mundo, esse mundo físico, né, os reinos desse mundo pertencem a Satanás, e a própria glória desses reinos, de certa forma, pertence a Satanás, e Satanás diz que tudo isso seria dado a Jesus Cristo, se ele então prostrado adorasse o próprio Satanás. Então aqui Satanás apela para a soberba, né, para o domínio completo, que poderia pertencer diretamente a Jesus Cristo, porém sem a atuação divina. Essas coisas todas, todos esses reinos podem pertencer a ti. Vai dar trabalho, Jesus Cristo vai chegar nesse momento lá no futuro, onde os reinos, né, nós vimos isso, inclusive na música, né, a gente canta que todos os reinos vão se prostrar diante do Senhor, mas ainda não veio esse tempo, mas poderia vir diretamente se Jesus Cristo prostrado adorasse a Jesus Cristo, domínio completo, porém fora da obra de Deus e fora, longe da vontade de Deus. Então Jesus lhe ordenou, Jesus trouxe essa afirmação, vai embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Novamente, uma citação de Deuteronômio 6. Por 3 vezes, Jesus Cristo, para vencer a tentação, ele cita das Escrituras, e as 3 vezes ele cita de Deuteronômio 6. Eu não sei quanto a você, mas se eu precisasse citar de cor 3 versículos de Deuteronômio, para vencer a tentação, talvez, né, eu teria perdido a briga. Jesus aqui vence, né, graças a Deus, ele vence essa briga, mas se dependesse talvez de nós, né, de conhecer tão bem as Escrituras, seria mais complicado. Então é interessante a gente perceber isso, né, que Jesus Cristo, para vencer a tentação, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele começa se preparando espiritualmente. Quando fala lá em jejum, né, ele estava em jejum por esse período, versículos 1 e 2, pressupõe que ele estava em oração, porque jejum, a ideia, o conceito de jejum, pressupõe oração, não é somente passar fome, né? Algumas pessoas acham que jejum é só passar fome, acerca, né? Até às vezes jejum de um alimento, né? Vou fazer jejum de chocolate, já viu isso? Jejum de chocolate e Coca-Cola, isso não é jejum, isso é dieta, né? Você pode fazer isso, não é problema, talvez seja bom para você, mas não é o que a Bíblia chama de jejum. Jejum então é abster-se aqui, né, do alimento para a oração, a fim de, ao invés de gastar esse tempo, inclusive comendo, você gasta esse tempo orando, você se dedica não a si, mas dedica-se a Deus. Esse é o conceito por trás do jejum. Então Jesus, para vencer a tentação, ele se prepara espiritualmente. O que ele faz também? Ele faz uso das Escrituras. Jesus usa as Escrituras para vencer a tentação. Isso é algo importante para nós, é algo relevante para nós. Se nós passamos por tentações,
se nós passamos por dificuldades, então a preparação pode ser algo importante, assim como usar as Escrituras, conhecer as Escrituras, e assim como Jesus conhecendo aqui as Escrituras de cor, ele conhece os textos e ele cita os textos para que não caísse em tentação. Terceiro, para vencer a tentação, além de se preparar espiritualmente, além de citar das Escrituras, ele também resiste a Satanás, como é uma orientação que nós temos lá em Tiago 4,7, né? Resistir ao diabo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vocês. Então, como que nós podemos vencer a tentação? Como que nós podemos vencer esses maus pensamentos, essas más ações, essa tentação, esse desejo que nos leva a cometer atos pecaminosos, que nos leva a ter reações pecaminosas, às vezes, né, quando algo acontece com a gente às vezes passa fome, às vezes a gente passa sede, às vezes a gente passa por momentos, por coisas, eventos dessa vida, circunstâncias que acontecem que nos levam à tentação. Nós desejamos desobedecer a Deus. Nós queremos fazer algo ou coisas que Deus não aprova. Isso é tentação. Talvez você se sinta tentado no seu trabalho, em coisas que você não deveria fazer para permanecer no seu emprego, ou coisas que você não deveria fazer para ganhar dinheiro. Você se sente tentado a fazer essas coisas que são erradas para ganhar essas coisas, para obter essas coisas. Então é exatamente isso que é tentação. Então nós vemos aqui Jesus Cristo nos orientando e nos mostrando como passar, como que vencer por essa tentação através dessas três ações de Jesus Cristo. Se preparando espiritualmente, conhecendo as Escrituras, às vezes memorizando as Escrituras. Uma das formas que a gente pode lutar contra a tentação é citar versículos bíblicos para nós mesmos, né? Então se você sente tentações específicas em alguma área, você se sente às vezes tentado a explodir em ira com coisas que acontecem no seu lar, você se sente tentado a brigar com seus filhos, com seu cônjuge, com a sua mãe, com alguém, você se sente tentado a essas coisas. Então você pode memorizar versículos da Escritura que vão te ajudar nessas questões. Você se sente talvez tentado a fazer uso de alguma substância que a Bíblia diz que você não deveria estar usando, ou que o senso comum diz que você não deveria estar usando. Então se você sente tentações para isso, nós temos algumas respostas de Jesus Cristo, e uma delas é preparar-se, outra delas é fazer uso das Escrituras, e outra delas é continuar resistindo, resistir a Satanás. Então a terceira orientação, e que Jesus Cristo faz exatamente, é resistir a Satanás, resistir a essas tentações, e essas tentações eventualmente com o tempo vão acabar passando. Então nós temos algo teologicamente que é muito importante, né? Existia um ambiente perfeito onde o ser humano foi colocado, Jardim do Éden, e o ser humano então errou. Nós temos agora um outro momento, num ambiente hostil. Jesus Cristo é levado para o deserto, com muito mais provações, talvez muito mais densas do que aquela primeira tentação, e Jesus Cristo vence. E Romanos 5 vai tratar sobre essa questão, sobre o primeiro Adão, aquele pela qual o pecado entrou no mundo, e o novo Adão, da qual agora o pecado pode ser perdoado. Então Romanos 5,12 traz essa ideia, esse conceito. Diz assim lá em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então quando pensamos nesse primeiro homem, nós pensamos em Adão, e pelo pecado então veio a morte entra para o mundo, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então nós sendo descendentes de Adão, nós entramos para esse mundo, nós chegamos para esse mundo já com esse pecado de Adão, e não somente a gente entra para o mundo com pecado, mas também nós pecamos, uma questão dupla do pecado. Nós viemos ao mundo com pecado e ainda assim pecamos, todos nós pecamos, todos nós passamos por pecado, mas logo adiante, no versículo 18, vai trazer a solução. Portanto, assim como por uma só ofensa, aquele um pecado, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. E essa questão, essa obra, esse ato de justiça que é dito ali, que é mencionado, é o ato de justiça do próprio sacrifício de Cristo na cruz. Quando esse ato de justiça é feito, né, a graça sobre todos para a justificação dá a vida. Então nós recebemos
a vida. Então, se por um Adão o pecado entrou no mundo, por outro Adão esse pecado é justificado. O que é a ideia de justificado? Não é que alguém desculpou, né, de ficar dando pequenas desculpas, mas é justificado de feito justo. Então nós temos isso em Jesus Cristo. O nosso pecado, tanto o pecado que nós nascemos, quanto o pecado que nós cometemos, esse pecado ele pode ser justificado, ele pode ser tornado justo. Nós podemos ser tornados justos. Mesmo que nós vamos sofrer tentações, mesmo que eventualmente nós vamos cair nas tentações, devemos lutar contra essas tentações constantemente, eventualmente nós vamos cair nessas tentações, nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas, nós vamos cair em pecado. Não só nascemos do pecado, mas também caímos em pecado. Mas em Cristo agora, nós temos a solução para esse pecado, que é o próprio sacrifício de Cristo, que é a obra de Cristo para que nós possamos ser tornados justos. Aqui é até uma ideia de ordem legal, como se fosse um julgamento, né? Uma pessoa passa por um julgamento e se ela então é justificada, se ela é tornada justa, se ela, por exemplo aqui, né, o conceito de alguém que paga pelo seu pecado, alguém que paga pelo seu erro, e Jesus Cristo vem na cruz e ele morre pelo nosso pecado, a morte que nós deveríamos morrer. Então ele paga, isso é feito justificado, é uma justificação, isso é feito justo. Nós somos feitos justos diante de Deus. Se nós conhecemos a Cristo, nós depositamos nossa fé em Cristo, e nós então nos tornamos seguidores de Cristo, aquele sacrifício, a morte de Cristo na cruz, ela vale para nós, como justificação pelos nossos pecados. E é por isso que nós podemos viver vidas diferentes. É por isso que nós podemos viver uma vida agora que não vive mais somente para o pecado, para as velhas tentações, e caindo e tropeçando sempre nas mesmas tentações. Mas nós podemos viver uma vida que funciona melhor, uma vida que é diferente, uma vida que é renovada, uma vida que é feita nova. E isso está à nossa disposição em Jesus Cristo. E é por isso que a obra de Cristo, aquilo que Jesus Cristo faz, aquilo que ele veio fazer e que é narrado ao longo do livro de Mateus, por isso que isso é tão relevante para nós, porque demonstra uma vida diferente. Ele é o novo Adão, ele é o Adão que acertou. Então, se antigamente nós podemos só viver como o velho Adão, o Adão que errou, agora nós podemos viver como o Adão que vence, como o Adão que acerta. Só que isso só é possível por conta de Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo. Então, o que nós temos que fazer é depositar nossa fé nele, conhecer a ele e tentar viver como ele. Então, é a obra dele e a nossa própria obra, aquilo que Deus faz em nós e nós também fazemos por nós mesmos. Então, é uma junção aqui de dois aspectos, né? O nosso próprio esforço, existe isso também, mas existe também a obra que Deus faz na nossa vida. Se você nunca depositou a sua fé em Jesus Cristo, né, você pode e deveria fazer isso. Você deveria depositar a sua fé em Cristo para que você não viva mais como o velho Adão, como aquele Adão, né, que veio ao mundo e errou. Como filho desse Adão, né, os filhos, a partir dos filhos agora de Adão, né, todos vão entrar para esse mundo como pecadores e vão permanecer sendo pecadores. Então a solução para isso é depositar a sua vida em Jesus Cristo, para que você não viva mais como viviam essas pessoas antigamente, como vivem os gentios, fala a palavra de Deus, mas você pode viver agora uma nova vida em Jesus Cristo. Se você já depositou a sua fé em Jesus Cristo, nós temos aqui, né, no exemplo de Jesus Cristo, formas e um exemplo de como viver essa nova vida, uma vida que vence as tentações. Então talvez você tenha durante essa vida várias tentações, você já passou por várias tentações, talvez você está passando por tentações nesse momento, talvez você vai passar por tentações no futuro, mas nós temos em Cristo também a solução para essas tentações. Por isso nós oramos e agradecemos a Deus, vamos orar e pedir isso a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá respostas e soluções para as mais pesadas dificuldades que a gente possa viver no nosso dia a dia. Que o Senhor esteja nos ensinando e nos orientando e que o que vimos aqui essa noite, Senhor, possa ser uma realidade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse texto bíblico que o Senhor nos deu, que nos dá o exemplo do Senhor que viveu a vida do modo como nós deveríamos ter vivido. Não somente isso, mas o Senhor também vem e se entrega por nós para que nós possamos viver uma nova vida. Então, se já erramos na velha vida, Senhor, podemos agora ter uma nova vida no Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso só é possível por causa do Senhor.
Então queremos depositar nossa fé em Ti, Senhor, sabedores que somente através de Ti é que nós podemos viver uma vida nova, uma vida que é diferente, uma vida que é transformada, uma vida que não vive mais para nós mesmos e para os nossos próprios desejos, mas que vive para os desejos do Senhor. Que o Senhor esteja amoldando nosso coração e transformando nosso coração, para que nós possamos viver diante da Tua vontade. É isso que nós pedimos e é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.